Varziano, Caramba. imagina ele no fim do primeiro tempo. Varziano, Facincani no fim do primeiro tempo. Esse Imagina o time do Palmeiras. Facincani equatoriano hoje, como que não tá. Imagina no primeiro tempo, esse time tem a capacidade de ser humilhado. Vai lá. Amigo ligado aqui na Placar TV, por favor, deixe o seu like. Em especial você, torcedor do Palmeiras, porque é o seguinte, primeiro que, claro, o like vai ajudar a impulsionar o conteúdo, vai ajudar a impulsionar o vídeo, a Placar ganha mais inscritos, mais audiência, o nosso conteúdo, claro, chega mais rápido até você. Mas segundo, porque o que vimos nesta quarta-feira lá em Quito, no jogo entre Independiente Del Valle e Palmeiras, foi mais um suco, sem qualquer trocadilho, sem qualquer brincadeira com o nome do Del Valle, do que tem sido o Palmeiras nas últimas Libertadores. Um time cascudo, um time pesado, um time que não se dá por vencido, como diz a própria letra do hino do Palmeiras, mas por que não também um time bipolar? Essa foi a virada da bipolaridade no futebol. O Palmeiras fez um primeiro tempo lá em Quito, que se colocar num quadro, é o primeiro tempo que é o rascunho do inferno do que há de pior no futebol. O pior Uma primeiro equipe tempo da era mal Bela. escalada, uma equipe que parecia ter se encontrado na esquina para jogar futebol contra um time muito respeitado agora aqui na América do Sul pelos bons trabalhos recentes feitos. Uma equipe que deu um chute a gol. Justamente o gol do Endrick, quando estava 2-0 para o Del Valle, no praticamente último lance do primeiro tempo. Uma equipe que sequer conseguiu trocar 4 passes em sequência numa mesma jogada por 45 minutos. Diante de um adversário que era um rolo compressor, comandado por um garoto de 16 anos, que não está lá no desespero, ou porque faltaram atletas, e aí sobe alguém da base e joga. Não. Kendry Paz, do Independiente Del Valle, está lá com 16 anos porque é talentoso. Porque no Del Valle se prioriza aquele que é bom. Porque no Del Valle não tem paternalismos. Porque no Del Valle não se escala por nome, e Ele sim tá cutucando, por hein? quem pede passagem. E isso ficou provado do que não fez o Palmeiras. De novo, no que há de pior hoje, repito, em termos de montagem de um time de escalação. O tal do 3-5-2 fadado à desgraça no Palmeiras do técnico Abel Ferreira. Dobra de laterais com o Mike e também o Marcos Rocha, com o Gustavo Gomes num péssimo momento, junto com o Luan, Piquerez numa noite amplamente infeliz, Richard Rios dormindo como volante, Rafael Veiga, se alguém puder me ajudar e perguntar se ele viajou a Quito, dizem que estava em campo, mas enfim, também estava lá. O Rony, outro, também, se alguém puder me ajudar e disser se ele passou pela alfândega e foi a Quito jogar. Largou a corneta, hein? Contra um coitado de um Endrick, que é a única salvação do Palmeiras, e que passou 35, quase 40 minutos do primeiro tempo, jogando de novo como secretário de lateral esquerdo. E aí, por uma luz do destino, numa bola cruzada na área, o Endrick estava na área do Del Valle, não da do Palmeiras, curiosamente, como ele tem aparecido mais recentemente. E o que aconteceu? Gol do Palmeiras. Só que o jogo estava 2-0 para o Del Valle. Um passeio, primeiro gol do Kendry Paz, uma pintura, um golaço. Segundo gol do Royos, um Piquerez que deu uma pichotada na área. Uma coisa cinematográfica, só que de filme de terror da pior qualidade. E aí, no cruzamento, Gustavo Gomes, completamente perdido, sem time, toma a bola de cabeça do Royos, 2-0 Del Valle. Depois, claro, como já expliquei, o Palmeiras diminuiu na única vez que o Endrick pisou na área. Mesmo depois de todo esse show de horror, Abel Ferreira não mudou o time. Acreditava Teimoso.
que o tal do 3-5-2 faria diferença. Com os mesmos em campo. Ledo engano. Bastou o Palmeiras e o Abel a finalmente perceber que alguns jogadores hoje, nesse time do Palmeiras, não têm condição de titularidade. E colocar em campo aqueles que merecem ser valorizados. Os dois garotos que são peças diferentes, assim como o Endrick, oriundas da base do Palmeiras, que tem revelado uma série de bons jogadores e com personalidade. Entraram o Estevão e o Luiz Guilherme nas vagas do Veiga e do Mike, surpreendentemente, e não do Rocha. Mas tudo bem, Palmeiras mudou um pouco a postura. Depois o Abel ousou ainda mais ao colocar em campo o Vanderlan no lugar do Luan, o Flaco Lopes no lugar do Rony, inoperante, e o Lázaro, que entrou na vaga do Endrick, que já estava bastante exaurido. Na primeira bola, na primeira mudança de estrutura tática do Palmeiras, o Lázaro, diferente do Rony, apareceu onde? Dentro da área do Del Valle. Empate, 2-2. E aí o Palmeiras saiu do maledeto 3-5-2 para o bendito 4-1-4-1. Uma zaga com linha de 4. O Rocha, pelo menos na dele, fez ali ao lado deles o Gustavo Gomes, o Piquerez de zagueiro, como aquele zagueiro canhoto que tanto o Abel espera, o Vanderlan de lateral mais solto, meio campo do Palmeiras com Aníbal Moreno, Richard Rios armando um pouquinho mais, Luiz Guilherme por dentro, Lázaro, Flaco Lopes, aliás, Estevão, Flaco Lopes e o Lázaro. Palmeiras flertando com 4-3-3. Numa base de 4-1-4-1, variando o sistema. Tá vendo, Abel? Como o Palmeiras consegue, com a linha de 4, jogar em formações sem bola e com bola, diferentes para confundir o adversário. E quando o jogo estava praticamente perdido, ou no caso, entregue, satisfeito com o 2-2, o Palmeiras tem um contra-ataque na ponta esquerda. O Lázaro inverte uma bola que quase tinha um destino ali na região do meio campo, entre os volantes da equipe do Del Valle, que já estava cansado também, corrido bastante até, perdeu outros 2 gols no segundo tempo, só que a bola cai nos pés de Luiz Guilherme. Um garoto talentoso, um garoto que hoje pede passagem no Palmeiras como o Estevão. Um jovem de 19 anos, como o Estevão tem 16, que talvez se jogasse no Del Valle, pela bola que tem, jamais seria um banco, jamais seriam alternativas, jogariam e com propriedade e com moral. Mas, pelo menos, foram colocados em campo a tempo de, dos pés do Luiz Guilherme, o Palmeiras virar para cima do Del Valle numa noite histórica. Repito, a virada mais bipolar do Palmeiras na Libertadores. E olha que o Palmeiras já fez primeiros tempos ruins. Mas como esse em Quito, em que ele chegou a ter menos de 25% de posse de bola, estava completamente envolvido o adversário, a menor posse de bola da era Abel Ferreira no Palmeiras, mesmo diante de tudo isso, a virada bipolar aconteceu. E dos pés de Luiz Guilherme, aquele que hoje, junto com o Endrick, junto com o Estevão, também se credenciam ao que já fizeram na base, a no time titular profissional, mudar o Palmeiras de panorama, mudar o Palmeiras de patamar e também encerrar alguns ciclos de paternalismo na escalação do técnico Abel Ferreira para voltar a jogar no sistema que o Palmeiras mais venceu sob o comando do português. Base de linha de 4. Pode ter 3 ou 4 jogadores no meio campo, com 2 atacantes, não importa. Ele vai falar até amanhã aí, mas só me um avisa aí. sistema que jamais Mais 40 era um segundos. acéfalo 3-5-2 e que terminou o jogo no inteligente, no compacto e principalmente no corajoso sistema de 4-1-4-1, ou então aquele que pode também se transformar em um time com bola no 4-3-3, que dá ao Palmeiras essa identidade cascuda e de um time considerado bem temido para os adversários da Libertadores. Ó, cara, olha que curioso esse negócio, ó. Ele fez uma crítica pro Abel aí,
Ele deu uma indiretinha pro Abel. O Facincani também foi faceiro aí, né? Ele não deu o recado direto, ele falou do paternalismo, que ele disse que se provavelmente o Del Valle tivesse um Luiz Guilherme, tivesse um Estevão, esses moleques já estariam jogando. E eu concordo, cara. Você me desculpa, mas eu concordo com a crítica dele. Queria entender a tua visão aí. O que você acha? Você acha que o Abel realmente está sendo um pouco paternalista, um pouco teimoso? Porque o Palmeiras virou o jogo a partir do momento em que ele mexeu no time. Porque Rony não estava rendendo, Piquerez estava apavoroso, Rafael Veiga... Queria até fazer a piada com o Veiga aqui, mas eu não posso. Porque tá todo mundo usando, mas eu não vou fazer essa piada. Mas o Veiga tava morto, cara. O Veiga tava morto, né? Enfim, quando ele mexeu, ele ganhou o jogo. Cara, tem um ponto que o Abel falou na coletiva que eu acho que explica um pouco isso, que ele fala, tem que valorizar os caras que tomaram as porradas do primeiro tempo também. Que apesar dos caras não estarem bem, né, ainda terminou o primeiro tempo com 2-1, sem os caras estarem jogando muito bem. E, mano, a molecada, eu gosto muito do Estevão, do Luiz Guilherme, os caras são muito talentosos. Eu gosto do Lázaro, inclusive, eu tava até meio triste que ele não tava vingando, gostei muito do gol dele. Mas os caras pegam o time mais cansado, porque o Del Valle, ele pressionou muito, né? Tem uma hora que o Everton vai bater o tiro de meta, tem, tipo, os 3 jogadores do Del Valle perto da área. Então, tudo bem que a formação não deu muito certo, mas talvez a estratégia de se jogar mais para cima no segundo tempo, com o cansaço do adversário, tendo essa molecada rápida no banco, pode ter sido uma estratégia. Eu acho que foi uma mistura de estratégia com corrigir a parada com o bonde andando. Tipo, deu errado, vamos corrigir. Estratégia perigosa, hein? Então. Mas assim, como ele falou, os caras, apesar de tomou um amasso mesmo, você até postou, né? 80% do posse de bola, eu não lembro do Palmeiras ter tomado um amasso desse. E ainda tomando amasso, terminou com 2-1, cara. Então, sei lá, esse negócio, a gente brinca aí, né, que o Rony é filho do Abel, só que, cara, por fim, é igual quando ele colocou o Davidson na final da Libertadores, chamamos de maluco e deu certo. Então, eu sei que às vezes não vai dar tão certo assim, mas eu acho que esse lance de pegar um Del Valle mais cansado no segundo tempo, imagino que ele tenha pensado nisso, porque até o próprio Kendry Paz aí, que jogou muito no primeiro tempo, no segundo ele não acabou não fazendo nada. Eu imagino, mas eu vou um pouco na ideia dele da questão do paternalismo, porque justamente são esses caras que mudaram o jogo, né? Então, me faz sentido, se eles não entrarem de titular, pelo menos eles aparecerem mais, cara. Pelo menos Luiz Guilherme e Estevão aparecerem mais. Porque eles, de fato, eles estão entrando e estão dando resultado. Se olha o que o Estevão fez contra o Liverpool do Uruguai, é um negócio inacreditável. Ele pintou, bordou, fez gol, perdeu o gol, ele fez o pacote inteiro. E sabe o que é pior? O que é pior não, o que é melhor? Entre erros e acertos, o único time aqui do Brasil, da América do Sul, ser bem sincero, que conseguiria virar um 2-0 contra o Del Valle no Equador é o Palmeiras. O único time. Literalmente. Bicho, é o maior clube brasileiro da Libertadores da América, não tem conversa. Grêmio, São Paulo, não tem conversa. É o maior clube brasileiro, Flamengo, é o maior clube brasileiro da Libertadores da América. Não tem como, cara, não tem como. E assim, o que falta no Corinthians transborda no Palmeiras. Você vê que coisa? Cara, falta no Corinthians. Eu acho que essa temporada o Palmeiras vai bater o mesmo número de vitórias que o Corinthians tem de jogos na Libertadores. Sim. Então, tipo assim, é um negócio assustador mesmo, cara. Aquilo que eu comentei contigo, pra mim é Luiz Guilherme no lugar do Veiga na próxima. Hein? Contra o São Paulo eu já faria isso, já testaria isso. Eu até confio que ele escale o Rony, tá? Até confio e aceito que ele escale o Rony e o Rocha, desde que, bicho, ele coloque o Luiz Guilherme no lugar do Veiga, porque o Veiga, acredito que se o Veiga tava morrendo nesse jogo em altitude, ele não vai ter condição de jogo contra o São Paulo. Né? Eu imagino que seja isso. Eu jurava que o Veiga nem ia entrar hoje, véio, pelo que o Abel tinha falado, né? E por fim, titularzão.